Pessoal, sejam bem-vindos todos e nesse momento nós vamos trabalhar nesse vídeo e eu não sei se vai dar para mim resolver todas as questões, né, em um vídeo só de 30 a 45 minutos, mas eu pretendo resolver pelo menos aqui 10 questões. Algumas dessas questões estão na apostila, certo? De irrigação. Aí eu não identifiquei, né, mas está lá, porque a apostila também ela tem alguns exercícios que vocês devem procurar responder por si só, né? E outras questões são de provas anteriores. Então, para você sentir o nível, né, das minhas provas, se fosse presencial, em um momento de aulas remotas, nós professores, né, a gente até que alivia um pouco mais, não que a gente pressione demais vocês nas aulas presenciais, não. Mas assim, em virtude desse momento que a gente está passando, a gente costuma também se sentir um pouco solidário, né? E exigir menos de vocês, que eu particularmente não gostaria de estar assistindo aula via remota. Eu não gostaria. Eu não me sentiria confortável, tá? Eu não expressaria todo o meu potencial. Então eu imagino que alguns de vocês, não todos, né? Imagino que alguns de vocês também sintam-se também um pouco desestimulados. Mas a gente precisa seguir em frente até que esse momento passe, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos resolver alguns exercícios, né? Vamos resolver alguns exercícios que vai fazer com que a gente se lembre, não é? De alguns conceitos e alguns cálculos que a gente viu até agora relacionados à umidade de solo, né? A disponibilidade de água, né, no solo e evapotranspiração. Vai abordar isso aí. E mais alguns conceitos que eu ainda não dei, mas eu vou aproveitar a oportunidade de nesse vídeo introduzir mais alguma coisa para vocês. Alguns conceitos importantes, principalmente de natureza prática. Como, por exemplo, eu não falei na intensidade de aplicação de água, né? Creio que eu não falei e nem mostrei como se calcula, né, a intensidade de aplicação de um sistema de irrigação. Tá bom? Então eu vou falar um pouquinho aqui. Tá certo? E eu gostaria que vocês copiem essas questões, né? E copiem as respostas, tá? Eu vou tentar responder da melhor maneira que eu puder, tá certo? Da melhor maneira que eu puder, sem complicação, mas às vezes não dá, tá bom? Mas vamos lá então, tá? Deixa eu só pegar um papel aqui para mim poder anotar o tempo que eu vou começar. 8h30, ok. 8h30 está anotado aqui. Então termina às 8, 9 horas. Está aqui 9 horas. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Nessa primeira questão, eu botei só conceitual. Eu gostaria que vocês respondessem com... Você tem a alternativa de você responder com suas palavras, né? E você ir lá na apostila, ou no livro, ou na internet, fazer uma pesquisa também e colocar como resposta. É válido. É válido. Eu vou dar um entendimento e um conceito que é o conceito que eu costumo entender, tá? E se vocês responderem dessa forma, tudo bem. Se vocês responderem da forma que está na internet, também está certo, tá? Então, como primeira, só que o mais interessante é que vocês respondam com suas palavras, tá bom? Mas claro que você pode copiar, né? Para começar seu entendimento, você pode copiar o conceito e depois você pode procurar entender, né, da melhor maneira que você conseguiu e tentar criar um conceito, né, contanto que esteja certo, né? Então nós temos aqui na letra A da questão 1 o que é capacidade de campo, né? Eu falei para vocês que capacidade de campo é umidade. Assim como o ponto de murcha, que eu estou perguntando na letra B, também é umidade, né? É a umidade do solo. E nós sabemos que a umidade do solo é expressa de três formas: umidade na base seca, na base úmida e volumétrica. Olha aí o entendimento, né? Beleza. Agora, qual é o conceito, né, que eu entendi como sendo a capacidade de campo? Né? Eu vou colocar aqui para vocês. Agora, provavelmente esse conceito vocês não vão achar na internet dessa maneira e nem vão achar no livro de irrigação e nem na apostila. Tá bom? Esse conceito de capacidade de campo, mas eu vou falar um conceito que eu dei para vocês quando eu estava comentando, quando eu estava tentando explicar para vocês esse conceito aqui, tá certo? Então vamos tentar conceituar aqui o que é aqui a letra A, né? Que é o conceito de capacidade de campo,
né? Eu falei para vocês que é, é a umidade máxima. Pessoal, a letra não vai ficar legal porque eu ainda não me acostumei a escrever com essa caneta, mas tudo bem, vocês me perdoem aí, tá? É a umidade máxima, tá? Eu estou falando de umidade máxima, ok? Vou entender dessa forma, eu entendi dessa forma. Que meu solo, tá? Meu solo, aí vocês vão copiando, né, pessoal? Que meu solo deve, tá? Deve alcançar, é a umidade máxima que meu solo deve alcançar após o que, pessoal? Após, né, uma irrigação, né? Esse conceito você não vai achar nos livros de irrigação e nem vai achar na nossa apostilinha e nem na internet. Provavelmente vocês não vão achar após uma irrigação. Mas é um conceito que eu, como agrônomo, eu consigo entender. E ele é válido, tá, pessoal? Ele é válido. É umidade? É umidade. Tá? A capacidade de campo é umidade, assim também como ponto de mostra também é umidade. Mas eu considero, e isso é verdade, que a umidade na capacidade de campo é aquela que meu solo deve alcançar, né? No momento que após a minha irrigação. Eu nunca devo irrigar, né, uma cultura para que a umidade fique acima da capacidade de campo, porque o solo torna-se saturado, certo? Então o que é um solo saturado? É um solo que você preencheu ele totalmente por água e que você expulsou o oxigênio do solo, ou seja, os poros estão totalmente preenchidos, tá bom? Eu vou só completar aqui, não precisa, mas só até aqui tá bom para a gente ter esse entendimento de capacidade de campo, mas como eu falei, eu vou só dar uma complementada aqui, ó. Não se... Não, deu não, você que tenha dado aquela paradinha, que é costumeira, tá? Opa, agora deu. Não, tá bom. Então, ó, nunca... Opa, deixa eu apagar esse troço aqui, que deu uma travada aqui a caneta, certo? Então vocês me perdoem aí. Vamos lá. Eu vou botar, nem precisa, mas eu vou botar só para complementar, que nunca, tá? Se deve irrigar, tá certo? A gente vai abordar, eu tenho certeza que esse exercício aqui, respondendo, vai dar alguns vídeos, né? Então a gente vai abordar bem para a gente procurar entender, né? Certo? E assim, eu particularmente eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu assistir bem esses vídeos que eu estou postando para vocês, eu não preciso nem estudar a apostila, porque eu já estou abordando um bocado de coisa, tá certo? Eu não preciso nem estudar a apostila, é só assistir os vídeos, né? Então vamos lá. Nunca se deve irrigar a cultura qualquer, tá certo? Para que tá? A umidade do solo, para que a umidade, tá? Umidade do solo, tá bom? Perdão aí pela letra, do solo, tá? Para que a umidade do solo supere, ou seja, fique acima, né? Supere a capacidade de campo, pois o mesmo, quer dizer, o solo, né? Pois o mesmo, eu vou botar aqui entre parênteses, solo, né? Ficaria, vou botar aqui, né? Saturado, vou botar saturado aqui de letras maiúsculas para a gente dar uma ênfase, né? Que solo saturado não é bom, tá certo? O solo ficaria saturado. O que é um solo saturado? Vou botar aqui entre parênteses, ó. Solo com os poros, tá? Os poros, quando eu falo em poros, são os buraquinhos, né, que o solo apresenta, porque o solo é poroso, você sabe disso, né? Vocês sabem disso. Solo com os poros completamente, né? Completamente, tá? Completamente. Opa, completamente cheio, tá? Cheio de água, tá bom? Isso não é bom. Isso não
É bom. O solo saturado é uma condição de umidade, professor? É uma condição de umidade, mas não é bom para a planta. Tá bom? Imagine que houve uma chuva forte e você percebe que o solo está muito molhado. Molhado choveu bastante. Esse solo está saturado, pessoal. Ele está acima da capacidade de campo. Geralmente, quando chove, e chove bastante, o solo ele satura. Tá bom? Então, assim, é bom você ficar esperto que não é uma condição de umidade ideal, né? Nem adequada, né, para a cultura. Você deve evitar, tá bom? Quando você trabalha com irrigação, você deve evitar essa umidade aqui de saturação, tá certo? Então eu conceituei aqui a capacidade de campo. Vocês vão dar uma pausa aí no vídeo e aí vocês vão copiar esse conceito aqui, tá bom? Dá uma pausa e copia. Eu vou ter que apagar para a gente ir para o ponto 2, tá bom? Que é a letra B, né? A letra B. Então dá uma pausa aí e copia. Eu vou apagar agora. E vou apagar tudo agora. Apagar tudo. Pronto. Ok? Então, vamos para a letra B, para a gente conceituar ponto de murcha. Ó, ponto de capacidade de campo é um tipo de uma umidade, né? Uma umidade boa, né, para a planta do solo. O ponto de murcha também é uma umidade, só que é uma umidade ruim, tá bom? Então, qual é o entendimento de natureza prática, né, que eu tenho para passar para vocês, que eu já passei nas aulas, né, quando eu estava explicando que era ponto de murcha? É esse aqui que eu vou querer que vocês anotem, né, para a gente trabalhar aqui esse exercício, tá certo? Então, o ponto de murcha permanente, o que é? Vou chamar de PMP, né? PMP, certo? O que é o ponto de murcha? Trata-se, eu vou botar aqui, trata-se, tá? Trata-se de uma umidade aqui, trata-se de uma umidade, né? Uma umidade em que meu solo jamais deve alcançar, tá? Em que o meu solo, tá? Por ocasião de quê? Por ocasião da irrigação, do manejo, né? Então vamos botar aqui por ocasião, né? Do manejo, não é da irrigação, porque quando você está irrigando a umidade aumenta, né? Então quando você para de irrigar a umidade diminui. Então é por ocasião do manejo, você decide parar. Eu parei por isso, eu estou dando 1 hora por isso, esse é o manejo de irrigação. Então por ocasião do manejo da irrigação, vou botar aqui, isso aqui é um MA, tá pessoal? Perdão aí, manejo de irrigação, né? A letrinha é feinha, mas é isso mesmo. É triste escrever com essa caneta porque eu não escrevo olhando para a tela digitalizadora, eu escrevo olhando para a tela do computador, e é assim que deve ser feito, aí a letra ela fica desconfigurada. Muito bem, então ó, trata-se de uma umidade em que o meu solo, por ocasião do manejo da irrigação, jamais deve alcançar, tá? Jamais deve alcançar. Esse conceito também você não vai encontrar nos livros, tá pessoal? Mas é um conceito válido para entendimento prático, tá? Jamais deve alcançar, pois, né, o solo encontra-se, tá aqui, tá? Bastante seco, tá certo? Bastante seco, tá? E as plantas, tá? Não conseguem absorver a água retida. Isso é importante, absorver a água, tá? Perdão pela letra. Retida, ok? Retida. Então esse é o conceito que eu estou dando para você, um conceito prático, um conceito que não é de livro. Quer numa prova botar um conceito mais técnico, uma coisa mais interessante, mais pego do livro, pode botar, não tem problema não. Contanto que você entenda, né? Então esse ponto de murcha é uma umidade que meu solo jamais deve alcançar, porque se o solo alcançar o ponto de murcha, o solo vai estar seco, a planta não vai
não vai estar tendo condições de absorver a água que ainda existe no solo, porque ela vai estar muito retida, né? Embora nesse ponto de murcha não seja umidade zero, que não é umidade zero. Umidade zero é quando você pega um solo, por exemplo, pega um solo, leva para uma estufa a 105 graus e você seca por 24 horas. Ali você retira toda a água ali de constituição ali do solo, tá certo? Mas tem pouca água, pouquíssima água. E a planta não consegue retirar. A planta está sofrendo estresse hídrico, né? Eu vou até complementar aqui, ó, as plantas, tá? As plantas têm, tá? Seu desenvolvimento, tá? Desenvolvimento prejudicado. Eu vou terminar aqui para não ficar um conceito muito longo, tá? Então, seu desenvolvimento prejudicado. Então, a partir daqui você já pode copiar, né? Dá uma parada no vídeo aí e pode copiar, tá certo? Esse é o conceito de ponto de murcha que eu consigo entender. Esses dois intervalos de toda irrigação, quando você faz uma irrigação calculada, né, pessoal? Mas na prática, no dia a dia, isso não ocorre. Não ocorre porque o técnico ou o proprietário ele não faz, né, uma irrigação com cálculo, né, sabendo quanto de água o sistema de irrigação está aplicando, com a vazão dos aspersores, quantos milímetros de água ele deveria aplicar, quanto de água o meu solo armazena, não faz. Eu acredito que na maioria das vezes porque não sabe realmente. Tá bom? Então, assim, toda a irrigação, ela que se procede, ela fica entre esses dois intervalos, entre a umidade do solo, né? Fica entre os dois intervalos. O ponto de murcha, que o solo já está bem seco, não é 0% de umidade, mas já está seco, e a capacidade de campo. Tá bom? Então, esse é o conceito. Na verdade, quando se pratica irrigação, né, que a irrigação você aplica água e a umidade chega na capacidade de campo, você para a irrigação e aí no momento que você para, com o tempo, né, com a ação do sol, né, calor, radiação, né, vento, né, o solo vai secando e vai chegar a um mínimo que você vai decidir irrigar novamente. Eu já falei para vocês que esse mínimo não é o mínimo que vai dar o toque, né, para você poder irrigar seu solo, não é o ponto de murcha, não é a umidade crítica, tá bom? É a umidade crítica, certo? Então tá conceituado aí, tá bom? Eu vou apagar e vamos tentar resolver agora essa letra C, tá certo? Aí vocês copiem esse conceitozinho para você ter na cabecinha de vocês, que vai lhe ajudar, tá certo? Eu vou apagar tudo agora e a gente vai tentar conceituar agora essa CTA. Ó, tem alguns alunos engraçadinhos em provas anteriores que quando eu perguntava o que é CTA, ele só dizia o que significava a sigla. É a capacidade total de armazenamento de água no solo, mas não é isso que eu quero que vocês me digam. Não é essa a minha intenção, que vocês me digam o que é a sigla, o que significa a sigla CTA. Eu quero que você me diga o conceito do entendimento, né, que vocês têm sobre esse conceito de capacidade total de armazenamento que eu estou pedindo aqui. Eu só abreviei, eu podia botar aqui capacidade total de armazenamento de água no solo. Como eu pedi CTA, só me disseram o que significa a sigla. Não vale, tá? Não vale. Você pode entender, eu entendi essa capacidade total de armazenamento de água do solo como sendo o que? Tá, a quantidade, certo? Aí vocês já podem ir copiando também, se quiser, acompanhando, né? Quantidade de água, tá bom? Fiquem comigo aqui, ó. Quantidade de água, tá? Essa quantidade de água ela é medida em milímetros. Vou botar aqui entre parênteses para você, né, já saber que quando você mede CTA, né, você está quantidade de água, mas também você poderia dizer, mas quantidade de água também é litro, quantidade de água também é metro cúbico. É verdade, mas a CTA, que é a quantidade de água, né, ela é medida em milímetro. Agora, essa quantidade de água armazenada, isso é importante, tá? É a quantidade de água armazenada em determinado solo, porque essa quantidade ela vai variar, pessoal, ela não é constante, ela varia
de acordo em determinado solo, porque ela varia de acordo com o tipo de solo, né? De acordo com a quantidade de areia e argila, tá? Então, quando se tem mais argila, aí a CTA é maior, o solo armazena mais água. Quando você tem mais areia, o solo armazena menos água, tá bom? Então, essa CTA, ela é a quantidade de água em milímetros, né, armazenada em determinado solo. Aí vamos botar aqui o intervalo, né, entre as umidades. Vamos botar aqui umidades. Então é entre duas umidades, tá certo? Duas umidades, entre as umidades de capacidade de campo. Essa capacidade de campo eu vou botar aqui como sendo a máxima, né? Nem precisa desse máximo aqui, mas é só para a gente enriquecer um pouco o conceito e tentar dar um entendimento maior para vocês. Ó. Entre as umidades, né? Quais são as umidades? Capacidade de campo e ponto de murcha, tá? Alguns livros trazem ponto de murcha somente, outros trazem ponto de murcha permanente. Eu prefiro ponto de murcha permanente por uma questão de já estar acostumado, tá? Esse ponto de murcha permanente nós vamos chamar de PMP, tem livros que trazem PM só, né? Então, assim, essa quantidade de água, né, que eu estou me referindo, né, como sendo CTA, depende do solo. Tem solo que armazena mais, tem solo que armazena menos. Os solos lá do pomar da escola agrícola são altamente arenosos. Tem mais de 90%, não, mais de 90% não, mas tem mais de 80% de areia. Tá? Mais de 80% de areia. Então são solos que armazenam pouca água. Né? A frequência de irrigação, ela é bem, assim, ela é alta. Aliás, a frequência é baixa, né? Porque a irrigação é quase que diária ali na escola. Porque o solo armazena pouca água. E essa capacidade de água que fica armazenada em milímetro, dentro desses intervalos de umidade, que é a capacidade de campo, que é a umidade máxima, e ponto de murcha, né? Ponto de murcha eu poderia até botar aqui a umidade mínima. Se eu botar aqui umidade mínima, pode dar a entender que eu esteja querendo dizer que eu posso deixar meu solo alcançar, né, ponto de murcha, porque não é umidade mínima, mas não é essa que eu quero. Na capacidade de campo eu posso entender como sendo a máxima, que eu não quero que passe. Mas aqui entre o ponto de murcha permanente, eu não vou considerar o mínimo, porque o mínimo, né, é a umidade crítica, né? Tá certo? Então esse conceito aqui de CTA já está bom. Aqui já está bom, mas eu vou só complementar. Eu vou botar aqui sabendo, né? Sabendo, só uma complementação, né? Mas só até esse ponto aqui já está bem definido, né? Essa CTA. Então, sabendo que a umidade mínima, tá? Sabendo que a umidade mínima, né, que meu solo deve alcançar, né, seria tão bom se na prática, né, a gente pudesse aplicar sempre esses conceitos, mas às vezes não dá para aplicar esse conceito, porque falta conhecimento técnico, né, por parte tanto do técnico agropecuário que não aprendeu, né, ou esqueceu, ou não quis estudar para se aprofundar um pouquinho mais e se lembrar, ou porque não sabe mesmo, né, no caso do pequeno agricultor, né. Não estou dizendo que o técnico não sabe, não, ele pode até não estar lembrado, mas se ele for estudar, ele consegue absorver, consegue entender. Sabendo que a umidade mínima que meu solo deve alcançar, né? Deve alcançar para decidir, isso é importante, decidir que meu solo deve alcançar para decidir. Aí vou botar aqui, ó, irrigar novamente, tá? Irrigar novamente, ok? Vão copiando aí, ó. Novamente é a umidade crítica. Então não é o ponto de murcha. Umidade não é o ponto de murcha.
que vai decidir ou vai definir o momento de eu irrigar. É a umidade crítica. Aqui nos cálculos eu chamo de UC, o maiúsculo, C minúsculo aqui, UC. Tá? Então isso aqui foi só um complemento. Até aqui já está definido CTA, mas é só para você lembrar que a umidade mínima que meu solo deve alcançar para que eu decida irrigar novamente é a umidade crítica. E essa umidade crítica, eu vou até botar aqui, ó, só para você se lembrar, que essa umidade crítica ela é maior do que o ponto de murcha, tá, permanente. Ela não é igual, ela é maior. Ela fica entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, tá certo? Ok? Então tá definido aqui CTA, né? Vamos para o turno de rega. Turno de rega, você dá uma pausa, copia, tá? E aí você volta a rodar o vídeo para a gente poder conceituar aqui o turno de rega, tá bom? Eu vou apagar tudo agora, tá? Dá uma pausa aí. Vou apagar tudo agora. Vamos apagar tudo. Agora vamos para a letra D, que é o turno de rega, né? O turno de rega ele é muito fácil de se entender, né? Turno de rega, né? Nós vamos chamar por TR. Alguns livros mais modernos de irrigação estão trazendo esse termo turno de irrigação. Eu prefiro turno de rega por uma questão de costume, tá bom? Mas o conceito é muito fácil de entender. É o intervalo, tá? É o intervalo. Aí eu vou botar aqui, ó, em dias, né? Em dias. Pode ser 1, pode ser 2, tá? Ou 3 ou mais, né? Em dias. Entre, esse aqui é fácil, é curtinho, entre uma e outra, né, irrigação. Entre duas, né, e outra irrigação. Ou você poderia colocar aí, pessoal, se você não achou bacana, entre uma e outra irrigação, você... Opa, deu aquela travada aqui, vamos lá. Entre uma e outra irrigação, tá certo? Esse aqui é um pontinho, tá, pessoal? Um ponto do I. Entre uma ou outra irrigação. Ou seja, é o intervalo entre duas irrigações consecutivas. Você pode botar dessa forma. É o intervalo entre duas irrigações consecutivas. Tá bom? Então, esse turno de rega, ele é calculado? Ele é calculado. Né? Eu acho que eu esqueci de botar uma questãozinha para calcular turno de rega aqui, pessoal. Eu não me lembrei, mas eu acho que eu respondi nos vídeos anteriores alguma questão envolvendo turno de rega, para recalcular o turno de rega. Tudo bem? Resolvi. Não sei qual foi o vídeo, mas eu resolvi, tá? Então dá uma revisada naquele cálculo de turno de rega também, dos cálculos que eu não abordei aqui, tá bom? Então esse é o conceito de turno de rega. Vamos para a próxima? Eu vou só dar uma pausa, né? Agora é o momento de pausar. E depois de pausar você copia, né? E eu vou apagar tudo agora, tá certo? Apagar tudo aqui para a gente ir para o próximo slide. Muito bem. O que é vazão, né? Vazão, né? Deixa eu ver se eu copio agora sem apagar, porque eu acho que vai ter espaço. Letra, eu acho que foi letra D? Foi. Agora letra E. Não sei que tinha errado aqui a letra. Letra E. O que é vazão? Vazão nós simbolizamos pela letra Q, tá? E quando é vazão do sistema de irrigação, geralmente eu simbolizo por Q grande, né, Q maiúsculo, e vazão de um aspersor, por exemplo, eu simbolizo por Q minúsculo. Mas eu vou chamar aqui de Q, só Qzinho, tá bom? O conceito também é fácil de ser entendido, tá bom? É a quantidade de água, tá? Emitida, eu vou botar aqui emitida por uma bomba ou por um aspersor, tá, pessoal? Por uma bomba de irrigação, mas também pode ser um aspersor, né? Certo? Ou aspersor, né? O aspersor. Aí eu vou terminar aqui, ó, na unidade, né, de tempo. O que eu quero dizer com isso, né? Unidade de tempo é por aquele tempo, por um tempo. Por exemplo,
Eu posso dizer que a vazão, eu não sei se vocês estão ouvindo um zumbido aí, eu não sei porque que agora está aparecendo esse zumbido, pessoal. Eu peço perdão, mas eu não vou parar esse vídeo agora não. Eu estou perto aqui de terminar, tá? Então assim, vamos com o zumbido mesmo. Na unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu digo, a minha bomba ela está jogando 20 mil litros de água por hora. Então, por hora é na unidade de tempo, hora. O meu aspersor está jogando 5 mil litros por hora. Né? Então, esse por hora, né? 1 hora é a unidade de tempo. Né? Aí parou o zumbido aqui agora. É a unidade de tempo. Tá? Então, eu vou, só para complementar o conceito, eu vou botar aqui e a gente encerrar esse vídeo e a gente continua no próximo. Pode, né? Ser expressa, a vazão, né? Aqui é um P, tá, pessoal? Pode ser expressa em. Aí eu vou botar as unidades que a gente mais utiliza na irrigação. Não significa dizer que só tem essas, não, né? Tem várias. Então pode ser expressa em. Mais comum aqui para nós, né? Litros por hora e metros cúbicos por hora, tá certo? No caso de sistema de irrigação por aspersão, tá, pessoal? Sistema de irrigação por aspersão, pode ser canhão ou convencional, tá? Por aspersão, né? E litros por hora, em se tratando de microaspersão, que vocês já sabem o que é, né? A irrigação por microaspersão, quando se utiliza os microaspersores, né? Os emissores. E também por gotejamento. Eu vou botar... Eu estou me referindo aqui a vazão de emissores, né? Por isso que eu estou colocando aqui as unidades de emissores. Mas essas mesmas unidades aqui você pode considerar, se eu estiver me referindo também a bomba de irrigação. Ela pode ser dada vazão tanto em litros por hora quanto em metros cúbicos por hora, tá bom? Mas em se tratando de emissor, né? Você tem litros por hora e metros cúbicos por hora para aspersão, né? E litros por hora para microaspersão ou gotejamento. Professor, pode ser em litros por segundo? Pode, outra unidade é litros por segundo, mas você não vai ouvir, não vai em uma conversa com o técnico, alguém falando, o meu gotejador, por exemplo, um gotejador que muito usado é de 1,6 litros por hora, né? Se você pegar 1,6 litros e dividir por 3.600, que uma hora tem 3.600 segundos, isso me dá, olha só, 0,0004 litros por segundo. Deixa eu anotar aqui. O conceito só está aqui já tá bom, tá? Então, só para a gente encerrar aqui, ó. Por exemplo, você não vai ouvir alguém dizer isso, ó. Tem gotejadores que é muito usado de 1,6 litros por hora. Isso aqui é a mesma coisa de 0,0004 litros por hora. Então eu posso até dizer assim, nunca você vai ouvir alguém dizer, eu estou usando um gotejador de vazão 0,0004 litros por hora. Embora, perdão, por segundo. Aqui é por segundo. Deixa eu apagar. Aqui é por segundo, tá? Não é por hora. Está errado? Claro que não está errado. Mas não é usual e expressar o resultado de uma vazão numa unidade inadequada para que o valor numérico seja baixo não faz sentido, né? Então a vazão do gotejador é 1,6 litros por hora. Então esses litros por hora, metros cúbicos por hora e litros por hora são os mais utilizados, tá bom? Tá certo? São os mais utilizados. Então pessoal, deixa eu ver aqui meu tempo, né? Tá faltando conceito. Eu vou deixar esses dois aqui pro próximo vídeo, né? Dá uma parada aqui e a gente vai pro próximo vídeo. A questão vai ficar acima dos 30 minutos. Eu quero deixar em torno de 30, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês.